Fala galera, tudo bem? Puxa a cadeira, vem conversar porque hoje o vídeo tá demais. Então, pega o seu café, a sua coca, o seu suquinho e bora compartilhar as ideias, mano, que as ideias aqui tá muito louca, tá? Olha só. Gente, você tá vendo aí na tela, enquanto eu tô falando com vocês, algumas cenas de um anime que eu resolvi fazer com o VO3, VO2 e VO2 Fest, tá? Então a gente vai conversar hoje um pouco sobre como construir um anime e para quem que é esse tipo de projeto, tá? Mas o mais legal de tudo isso é que quando a gente está falando de testar um projeto fazendo no Flow, tá, gente? O que eu quis levar aqui em consideração, porque nós usamos o Flow e algumas outras ferramentas para trazer um pouco mais de substância para o nosso anime, tá? Olha só, o que eu tenho para falar para vocês. Enquanto o Animon, né, que é uma das grandes ferramentas de anime, está passando por algumas dificuldades e inconsistências técnicas, a gente tem o Flow, que está cada vez se destacando mais graças à sua ferramenta VO3 e VO2, tá? VO2 ainda é muito bom. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco da consistência das entregas, tá? Então, fizemos o teste com VO3, VO2, VO2 Fast. A ideia é que não delirasse muito, que entregasse algo de qualidade e o esforço mínimo manual, tá? O que eu quero dizer com esforço mínimo manual, tá? Que eu não tenha que chegar e ficar editando muito. Então, vocês vão ver lá no final do vídeo que algumas cenas eu editei, mas eu editei do mais simples possível para a gente ter este resultado, tá? Que é um projeto muito conectado para você que quer construir um anime, para você que tem um projeto em vista de fazer algo assim, ou simplesmente você é da área do ramo, um ilustrador, um projetista, trabalha como designer, como motion designer. Então vem que a gente vai debater um pouco e trazer se vale a pena usar o VO3 em tudo ou o VO2, né? E eu quero muito que você comente aqui, tá, gente? Comentar aqui é muito importante, além do seu like. E se você é novo por aqui, se inscreve. Não deixe de se inscrever no canal. Vem participar da nossa comunidade, escreve, a gente conversa, vem dizer que a gente não conversa. Você aí sabe que eu tô falando, você que já faz parte da comunidade, sabe que eu respondo todo mundo, tá? Então vem, cai pra dentro e vamos entender um pouco mais, tá? Pra gente construir um anime, gente, bora lá, tá? Primeiro, a gente precisa ter um racional. Eu já tinha ideia, como eu falei pra vocês, eu tenho aquele lance que as coisas vão fervilhando aqui na minha cabeça e vão ficando numas gavetas. Então, eu só vou puxando as coisas da gaveta da mente e colocando em prática. Então, eu já tinha a ideia de como seria o meu anime. Eu até cheguei a falar com o Gemini, tá? E é isso que eu falo do Nag, tá, gente? Muitas vezes você quer já receber a coisa pronta. E às vezes a coisa pronta não é tão boa. Às vezes o ideal é você mesmo ter um esforço inicial para que depois as IAs carreguem o piano para você. Aí eu trouxe a minha história aqui, tá? Eu trouxe todas as cenas para ela, de como eu queria que funcionasse cada cena, e eu queria trazer aquele ar meio, putz, que tipo de anime que é esse? Parece um shoujo, mas não é, tem um quê de suspense. O que tá rolando nessa patifaria toda, tá? Então, isso tudo tava na minha cabeça e eu criei meio que um anime de ficção, embora os traços lembrem muito shoujo, né? Porque é uma protagonista. E a ideia é que esta protagonista acordasse do nada, achando que tudo é estranho, e aí o gato fala com ela, ela fica surpresa, e no final, plá, você tem uma virada de chave que eu só vou te contar quando você assistir a animação, tá? Então, construa a ideia no ChatGPT ou no CapCut, converse com eles, tá? E ele começou a fazer o escopo das ideias aqui para mim. Eu não gostava, ele não conseguiu entregar uma consistência de animação, né? E isso eu falo muito aqui no meu canal, dá uma olhada lá, dá uma zapiada, porque tem conteúdos, inclusive na descrição aqui do vídeo, eu coloco alguns vídeos que se conectam nesse multiverso das IAs, como a consistência de personagens, tá bom? Então, como eu vi que ele não estava se conectando, aí lá fui eu aqui pro ChatGPT. Porque eu gosto muito de trabalhar com o ChatGPT. Eu peguei a referência inicial que ela trouxe aqui para mim, tá? Então, ele trouxe essa referência, né? O ChatGPT trouxe essa menina, o Gemini, eu falei, gostei dessa protagonista. Então, bora lá. E comecei a pedir pro ChatGPT fazer ela nas mais diversas cenas. Foi fazendo,
tá? E aqui vai uma dica que se você ainda não likeou, você vai likear esse vídeo, tá? Para manter uma consistência, eu abro e comento aqui embaixo qual é a próxima cena. Baseado nesta imagem, eu quero uma cena X. E dou Enter, tá? Dou Enter aqui. E aí ele vai gerar para mim, ó. Tá vendo? Ó, ele usou o indicador aqui e gerou. Faça nossa personagens de bruços dormindo. E é uma cena que eu utilizei, tá? O que é legal disso tudo, né? Se você for utilizar uma ferramenta como o VO2, você consegue fazer a cena inicial e uma cena final, tá? E isso é muito legal. Você já tem os frames aqui prontos, tá? E eu fui fazendo todas as cenas de acordo com o story que eu criei na minha cabeça, tá? Eu usei o Gemini me deu um direcional de cena e eu fui pedindo aqui com os nossos personagens, tá? E eu fui fazendo cena a cena, cena a cena. Em alguns momentos delirava, né? Parece estar enforcando o gatinho aqui, daí começou a enforcar, você sobe de novo a imagem e fala, ó, ficou estranho, refaça o ângulo, etc. Daí ele refez o ângulo, ficou estranho, aí eu pedi para fazer. E faz parte, tá, gente, de quando a gente está construindo a IA delirar. Não vai pensar que a IA não vai delirar, ela ainda, no exato momento desse vídeo, a consistência ainda, ela não é 100% perfeita, tá? Principalmente no GPT. E aí ele me entregou um negócio nada a ver, cadê o nosso gato? Quando acontece isso, que ele entrega um negócio nada a ver, a gente puxa uma referência lá de cima. Repara que este cara aqui, eu voltei para este cara e pedi sobre este cara. Eu não fiquei escrevendo para o ChatGPT. E aí ele trouxe exatamente o que eu queria, tá? A cena do gato. E aí eu fui fazendo as demais, tá? Tem um negócio muito bizarro que às vezes ele te entrega uma cena num tom um pouco mais claro, como foi essa daqui. É o personagem, mas está um tom mais claro. Aí eu nem utilizei essa cena porque eu queria todos com um tom um pouco mais quente, mais amarelado, tá? E eu fui fazendo todas essas cenas porque eu já tinha o roteiro pronto. Uma vez que eu faço isso, eu sempre falo para todo mundo, ó, deixa eu trazer a pastinha. Vai salvando numa pastinha tudo que você quer. Muito bem, eu estou com o script. Já fiz aqui todas as minhas cenas. Qual é a próxima cena? A próxima etapa é animar, que é o que a gente fala aqui do flow. Vale a pena usar o View 3? Vale a pena usar o View 2? Então, que eu preciso te dizer, tá, gente? O VO3, ele é uma ferramenta poderosíssima de prompt de texto para imagem final. De prompt de texto para imagem final, ele vai te entregar tudo, absolutamente tudo. O que eu quero dizer para você que ele vai te entregar tudo, tá? Eu tô querendo dizer que ele vai aqui fazer para você um áudio, ele vai fazer para você a música, mas é de texto para vídeo. Quando a gente está falando de imagem para vídeo, ele não vai te entregar isso, tá, gente? Ele não vai te entregar. Ele vai te entregar os efeitos sonoros, mas a personagem não vai falar. Quando a gente acessa a biblioteca, você viu que eu fiz tudo aqui, tá? A gente testou no limite, tá? Tem uma cena aqui, eu acho que é esta daqui, tá? Vamos ver se é essa. Ah lá, tá vendo? Eu usei o VO3, ela não conseguiu falar, tá na versão 3, e aí ele colocou o texto, não entregou, tá? Ele entrega quando é de texto para vídeo. De imagem mais texto mais vídeo, não sai, tá? Ele não consegue fazer o que a gente espera, tá? E tá tudo bem. Se você tem uma outra frente e quer ver eu criando um anime 100% com o VO3, comenta aqui, mas comenta bastante, porque daí eu faço esse vídeo para vocês, tá? Porque todos esses vídeos são vídeos que vocês comentam comigo. E eu acabei fazendo. Gente, é um teste, né? Vocês veem aqui que tem várias cenas iguais, porque é isso. A IA nem sempre entrega o que você espera. Às vezes, tem algumas cenas que a mão dá ruim na mão da personagem, né? Então, acho que não é esse aqui. Tá? Mas tem uma cena, acho que é essa, né? Olha lá, ela tira a mão e gera uma outra mão. Olha isso, deixa eu colocar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ela tá falando com o gato, tá até legal, mas ela tirou a mão e a mão ficou. Bizarro, né? Então a gente não vai aproveitar esta cena, mas todo o resto funciona. Aqui, ó, foi com o View3, quando não tem voz, eu pedi só efeitos pessoais dela acordando, aí ele me entregou um áudio, tá? Olha aqui, ó.
Então aqui vocês viram que ela tem o áudio, tem a voz e sai aqui, mas não fala, tá? Porque são efeitos sonoros, aí ele entrega bonitinho. Na minha opinião, como que funciona aqui, tá? Eu tenho uma conta paga, então tenho 1.000 créditos por mês aqui, só que eu acho muito triste, porque cada vídeo em VO3 eu gasto 100, então eu consigo fazer 10 vídeos. Só que se for no VO2 Fast, eu gasto 5 créditos, então eu consigo fazer muito vídeo, né? Acho que é 5 ou 10, uma coisa assim. Mas dá para fazer muito vídeo, tá? Então eu preferi utilizar o VO2, que entregou coisas super consistentes aqui para mim. Você tá vendo as poses do personagem super consistentes, do que necessariamente eu ter que jogar esse efeito especial e depois trabalhar. E você usa o efeito especial grátis que tem no CapCut. E foi essa a estratégia que eu utilizei, tá bom? Porque você tem a consistência e trabalha lá. Muito bom. Fui gerando todas as animações, tá? Para ter uma gordura maior aqui no meu Flow, eu utilizei também Google AI Studio, tá? Porque ele tem a parte de geração de vídeo, então eu coloquei algumas cenas ali para ter um pouco mais de, de espaço na geração de vídeos e muito bem. Fiquei com todas as cenas prontas, bonitinhas e aqui. Qual é a próxima etapa? A dublagem, gente, né? Então, uma vez que eu entendi que o View 2 Fast é a melhor solução que o View 3, que não delirava muito, que me entregava com boa qualidade e eu não precisava ter um esforço de edição, a gente parte para o Google AI Studio para nossa dublagem. E aqui, se você ainda não deu like, vou te ensinar a dar um like supremo aqui para mim, tá, gente? Ó, coloca o seu roteiro, tá? A gente vem no geração de mídia, vai ter a opção de Generate Speech que você vai escolher, tá? E você diz como é a cena. Descreva a cena e como os personagens vão se comportar. A menina é meiga com voz de anime fina, tá? Interage assustada com o gato. O gato é como se fosse um gato de desenho animado, com uma voz bem peculiar, bem esperto e que parece saber mais que a menina. Cena de suspense. Vocês já começaram a ter algum spoiler aqui se vocês estão lendo o que tá na tela, tá? E aí, gente, a outra dica é aqui, tá? Ao invés de você usar o Flash, usa o Pro, porque é quando você usa o Pro que ele vai fazer esta dublagem mais refinada ainda. Então, se você está imitando um gato e é um gato caricato, ao invés dele só interpretar utilizando a voz dele, falando pois é possível sim, ele falaria pois é possível sim. É isso, porque ele deixou a voz caricata. E testem, tá, gente? Aqui é um teste que eu fiz, ó. Que estranho! Não é possível! Pois é possível sim. Então, eu fiz vários testes, várias versões. Você escolhe as vozes por aqui, tá? E você vai fazendo. Clique em Run, ele vai girar e você vai construindo. Brinca, porque é o que eu falo, né? A gente é o maestro e as IAs carregam o piano pra gente. Ah, não gostei desse, não gostei daquele. Tanto é que na versão que eu utilizei aqui, eu mesclei 2 tipos de áudio aqui, porque eu fui trocando as vozes, né? Você vê que tem falas 1, 2 e 3. Então, eu falei, eu gostei da voz da menina da primeira, mas eu gostei da última voz do gato. E eu fiz esse recorte no CapCut de cada cena, né? Que é o que eu estou falando. Uma vez que eu fiz tudo, ele entregou a dublagem em boa qualidade, eu já coloquei no prompt para que tivesse um lip sync, é hora da gente ir para o efeito final dentro do CapCut, tá? Isso é uma dica aqui master aqui para você, tá? Como eu tinha feito as cenas, ó, tá vendo, ó? Os vídeos também saíram na ordem das cenas, tá? Então, cena 1, cena 2, cena 3. Ficou tudo muito mais fácil de eu chegar no CapCut aqui e só jogar as imagens aqui na timeline. Deixa eu diminuir um pouco a timeline para você ver, né? Então, aqui, ó, você tá vendo que tem a timeline com várias poses, com vários personagens. Então, a gente começou a trabalhar isso daqui, de conectar, tá? No CapCut,
Cara, é muito fácil você trabalhar com CapCut, você só jogar as imagens aqui. Se você quer entender como usar esta ferramenta, comenta também que eu posso trazer uma solução, mas basicamente você joga aqui na timeline sequencialmente, né? Clica e arrasta aqui, vai ficando uma depois da outra. Vocês estão vendo a cena aqui, ó, tá uma depois da outra, e eu fui recortando os áudios. Para recortar os áudios, gente, olha essa dica aqui, ó. Clica na timeline, a gente clica aqui e você vai ver que vai ter essa opção aqui de recorte, tá? Ou às vezes até aparece a opção de recorte aqui. Você clica e já vai, tá? Se você vem aqui na animação, ó, quando você clica aqui, você vai ver que ele vai dar para você já a opção de você separar o vídeo, né? Que é isso daqui, ó. Você clica aqui, ele corta exatamente onde está essa linha preta. Eu fui fazendo isso com o áudio, fui fazendo isso com as cenas e fui compondo, tá? Porque ele tem tanto músicas quanto efeitos sonoros e fui compondo cada cena, cada barulhinho. E aí, quando a gente fez essa composição, que era o menor esforço possível, a gente roda esse anime, que você vai ver agora. Que estranho! Não é possível! Pois é possível sim. Não acredito! Você fala? Acredite, miau! Tudo é possível. Somos um Tronte. E aí, me diz, o que você achou desse anime? Gostou? Curtiu? Faria diferente? O que você não aprovou? Nem tudo sai perfeito com a IA. Vocês viram que deve ter um probleminha ali de lip sync, o outro, né? Que é o movimento labial, né? Algumas animações dentro do próprio CapCut eu acelerei. Você pode fazer transições de cena, você pode colocar outros efeitos. É aquilo que eu sempre falo, o Unagi. A IA ainda não chegou no ponto de te entregar um negócio que você fale, nossa, era exatamente como eu imaginei. Então, cabe a gente trazer o esforço da IA no que é o mais pesado e a gente, como maestro, ir refinando para a melhor entrega possível. Você concorda comigo? Se concorda, deixa o seu like, comenta e ó, por favor, dá uma hypada nesse vídeo. Se você tá me vendo de um celular, aonde tem comentários, é só virar pro lado que tem lá, hypar. E aí você me dá um hype aqui nesse vídeo que vai me ajudar e muito, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu te espero na próxima. Até!